Deixa eu trazer aqui o Paulo Nogueira. Tudo bem, Paulo? Bem-vindo. Obrigado, Miguel. Obrigado pelo convite. Saudações a todos que nos acompanham. É isso aí. O Paulo, ele foi diretor também dos BRICS. Não é isso, Paulo? Eu fui delegado brasileiro nos BRICS durante muitos anos e depois vice-presidente do Banco dos BRICS. Isso, exatamente. Paulo, eu queria conversar sobre esse encontro do Putin com o Xi Jinping. O Putin passou 2 dias em Pequim, conversou e assinou um documento em conjunto com o Xi Jinping, né? Rússia e China, um documento com mais de 8.000 palavras, muito completo. E as imagens são muito fortes, a imprensa ocidental só fala disso agora, e foi muito oportuno. Veio um pouco mais de uma semana depois de uma viagem do Blinken, Antony Blinken, secretário de Estado dos Estados Unidos, à China, que também se encontrou com o Xi Jinping, e o Blinken pediu para a China não se encontrar, não se aproximar da Rússia, e a resposta da China foi essa, né? Um tapete vermelho para o Putin. Tem até umas imagens aqui que eu vou pedir para o Guilherme deixar rolando sem som. Paulo, para você, qual o significado desse encontro entre os dois? O que isso significa para a geopolítica, para a economia mundial? Olha, é um encontro muito importante. Eu não tenho ainda meios de avaliar em detalhe o que foi acertado, quais as repercussões exatas, mas confirma uma tendência dos anos recentes, que é a aproximação crescente entre esses dois gigantes, que, por sua vez, cada um deles está com dificuldades muito sérias com o Ocidente, com os Estados Unidos em particular. Então, o que os americanos conseguiram foi uma política externa, a meu ver, inepta, desastrada, já nos tempos do Trump, continuando no Biden. Os Estados Unidos conseguiram um milagre de unir as duas potências como nunca, a Rússia e a China. Eles têm hoje um nível de cooperação, um nível de integração, um nível de interação econômico-diplomática que eles nunca tiveram. Acho que só tiveram na época antes do mal romper com a União Soviética. Isso lá nos anos 60 do século passado. Então, os americanos estão, no meu modo de ver, capengando também em política externa e adotando atitudes de confrontação com a Rússia e com a China ao mesmo tempo. Resultado, Rússia e China se aproximaram como nunca em crítica aos Estados Unidos e à sua política externa, que de fato é muito criticável. Pois você mencionou os problemas diplomáticos entre a China e a Rússia. Eu acho que pouca gente sabe disso. No livro do Kissinger, sobre a China, ele relata bem que pouca gente sabe disso, né? Porque as pessoas imaginam que, como eles eram 2 países comunistas, acham que eram próximos, mas não, eram inimigos. Inclusive, os Estados Unidos usou muito essa divergência entre os 2 países para os seus próprios fins, né? Você vê, Miguel, a decadência da política externa americana. Faz parte de uma decadência geral dos Estados Unidos como nação. No tempo do Kissinger, estamos falando de quê? De 60 anos atrás, o Kissinger, sob a liderança do presidente Nixon, abriu uma fenda entre Rússia e China e foi fazer aquela célebre viagem à China, isolando a União Soviética na época. Hoje, os americanos, muito menos hábeis e muito mais arrogantes também, resolvem exacerbar conflitos com as duas potências ao mesmo tempo. Entende? Se você olha, por exemplo, os livros que o Kissinger escreveu, esse que você citou, e outros, onde ele aborda essa mesma temática, ele mostra claramente que o Nixon era um presidente que tinha noção de que o mundo era multipolar. Entende? Naquela época. Depois veio o colapso da União Soviética, um momento chamado unipolar dos anos 90, os americanos tiveram
uma efusão de autoconfiança que levou ao que eles estão fazendo hoje. Estão abrindo a própria cova. Nós estamos vendo aí os dois grandes líderes. Aliás, deixa eu dizer uma coisa, Miguel. A qualidade das lideranças no Oriente, me refiro a esses dois que estão aí na tela, mas também ao Modi, é muito superior à qualidade das lideranças no Ocidente desenvolvido. Olha para os líderes europeus, olha para os líderes americanos. Os americanos vão ter que escolher entre Biden e Trump. De novo, entende? Então, eu diria a você o seguinte, o Brasil tem que observar muito bem isso, viu, Miguel? Que aqui no nosso país nós temos uma grande parcela da camada de dirigentes, classe dominante brasileira, grande parcela, não, eu diria a maioria, que pensa em termos da relação com os Estados Unidos como relação primordial. Ora, essa relação não vai ser mais tão benéfica, se é que foi, para o Brasil agora. Nós vamos amarrar o nosso burro nessa carroça emperrada do Uncle Sam, o tio Sam, ou vamos nos aliar, melhor dizendo, com as potências dinâmicas do Oriente, Rússia, China e Índia? Essa é uma escolha que o Brasil tem que fazer. E o Brasil vai fazer a escolha sem hostilizar os Estados Unidos, no meu modo de ver, deverá fazer a escolha pelos BRICS, que tem esses 3 países mais África do Sul além do Brasil. Né? Eu estou dizendo isso a você porque tem muita gente influente, Miguel, dentro do governo Lula, que vê a relação com os Estados Unidos como uma relação primordial. Expressa ou implícita, mas mais implícita do que expressamente. E essa relação nunca nos trouxe grande coisa. E agora, com a decadência americana, econômica, política, moral, não vai nos trazer grande coisa mais, se é que traz ainda alguma coisa. Os americanos fazem muito barulho, mas não trazem nada de concreto, né? Só trazem problemas, né? Guilherme, sobe o gráfico que eu pedi, o gráfico com a corrente comercial do Brasil e a China, que eu acho muito impressionante esse gráfico. Não, você tem razão, Paulo. Eu tenho contato com muitos brasileiros que trabalham na China e eles ficaram chocados com o fato da relação Brasil e China no Itamaraty ficar a cargo de gente da direita que não entende nada de China, né? Não vê o potencial que a China oferece, a corrente comercial Brasil e China, né? No final da década de 90 era praticamente zero, e agora está chegando superando 160 bilhões de dólares. Corrente comercial, vocês sabem, é a soma exportação e importação. É bom usar porque você entender a relação comercial. Um detalhe que é favorável ao Brasil, pode tirar aqui. Que nesse caso eu não mostrei aí, mas se eu mostrar o saldo, né, é altamente favorável ao Brasil. Esses dados são importantes, Miguel. Voltando ao seu ponto anterior, existe uma corrente que eu chamaria de atlantista, muito importante, por exemplo, no Itamaraty. Você imagina, Miguel, que tem gente no Itamaraty, gente graduada, supostamente experiente, que defende que o Brasil assine um acordo lesivo com a União Europeia, negociado no tempo do Bolsonaro, com o argumento de que isso vai nos reduzir a dependência em relação à China. Esse tipo de mentalidade que existe, né? São esse pessoal de todo empolado, que acha que se acha, que fala francês e inglês, adora as grandes capitais europeias e americanas, e não vê que o mundo está mudando. O Atlântico Norte está minguando, está encolhendo, e o leste da Ásia está se expandindo, o sul da Ásia também, entende? E o Brasil tem que ter uma visão estratégica muito clara disso, sabe? Porque se nós ficarmos embalados por essa gente que acha que o chique é o circuito Elizabeth Arden, que o chique é falar inglês e imitar os americanos, aliás, nunca foi tão nociva a imitação dos Estados Unidos como tem sido nos anos recentes. Vou te dizer, Miguel, morei 8 anos e meio nos Estados Unidos como diretor brasileiro no FMI, em Washington. Vou te dizer uma coisa que não é anti-americanismo, é constatação de uma pessoa que morou lá. É uma sociedade insalubre, doente, problemática ao extremo. Não se conforma com sua perda de poder relativo no mundo e está criando casos em tudo quanto é canto. Na África, no Oriente Médio, na Europa, no leste da Ásia.
São os encrenqueiros profissionais. Tomara que não se voltem aqui para a América do Sul para tentar criar caso aqui, no nosso continente, né? Por enquanto, não tem nada de grave. Talvez só a questão da Venezuela com a Guiana. Mas fora isso, não. Então, o Brasil tem que tomar muito cuidado. O mundo é perigoso. Nós não queremos ser inimigos da Europa nem dos Estados Unidos. Nós temos laços antigos com esses países. Mas nós sabemos que não está aí o dinamismo no mundo. Não está aí. Você sabe que um líder africano, Miguel, essa é uma ótima história, deu uma declaração dizendo assim: olha, quando os chineses vêm aqui, eles nos oferecem ferrovias, portos. Quando os americanos ou europeus vêm aqui, eles nos dão uma palestra. Isso é clássico. É claro, eu já ouvi essa, isso é clássico. Eles só querem dar lição de moral. Querem dar lição de moral que eles não têm. Ou seja, para dar lição de moral com credibilidade, você tem que ter um comportamento moral. E eles não têm. É duplicidade de padrões o tempo todo, aparecendo agora escandalosamente no caso da Ucrânia, no caso da faixa de Gaza, entende? 2 pesos, 2 medidas, sistematicamente. Porque, olha, nesse comunicado que você mencionou, do Xi Jinping e do Putin, tem algo muito significativo. Eles dizem assim: nós não podemos aceitar a tendência do Ocidente a querer estabelecer hipocritamente, sem consistência, regras internacionais. Rules-based order, essa é a linguagem que os americanos e europeus usam. Uma ordem baseada em regras. Não, dizem eles com razão. Nós temos uma legislação internacional que tem a ver com as Nações Unidas, foi criada depois da Segunda Guerra. Essa legislação que deve ser nossa base. E não uma rules-based order casuística, que muda o sabor dos interesses imediatos dos europeus e dos americanos, sobretudo os americanos. Entende? Veja que essa distinção é importante, eu notei numa primeira leitura do comunicado, sabe? Não é rules-based order, que é uma rules arbitrada pelos americanos e europeus. É a legislação internacional reconhecida pela comunidade, entende? Nem isso diz respeito.